Sim, por favor, as luzes. Bom, gente, essa é a abertura que a gente faz por ano, né? Com uma prece de abertura chamada César Pinha, que vai falar da verdade que liberta. E na música ele fala uma coisa: romper com um homem velho. E é uma coisa importante que eu lembro de uma fase de Chico que eu tomei para mim. Ao outro, o direito de ser quem ele quiser ser. A mim, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então é isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina. A sermos pessoas melhores, a lançar uma lanterna sobre as nossas escuridões que estão dentro de nós, o nosso lado sombra. Muito bem-vindo, nossos irmãos internautas. César Pinha, com a verdade que liberta. Bom, boa noite a todos. Frisar que esse Zelinha está ali, né? Desejar um ano aí de excelentes realizações para todos, pessoais, familiares, profissionais, e também realizações no campo espiritual. E a casa esse ano é o ano de 50 anos. A instituição foi fundada em 73 e agora em 2023 são 50 anos. Não são 50 dias, nem 50 meses, nessa jornada, como o Marquinhos falou, de despertar consciências, oportunizar que a gente desperte a nossa consciência para ouvir a questão da verdade. E esse tema é muito interessante e a verdade que liberta, porque são dois conceitos muito, vamos dizer assim, muitas vezes complexos. E o conceito de verdade e o conceito de liberdade. E a gente começa até a se indagar, aquelas indagações que são de todos os tempos. Todas as filosofias, todas as religiões, as ciências buscam responder a esses questionamentos: do que nós somos, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, tá? Então, a busca dessa verdade e o despertar para essas realidades, realmente espiritual, é uma missão, uma tarefa de cada um de nós. Porque poderíamos perguntar: existe uma verdade absoluta? Existe. Logo no capítulo 1, na terceira parte do livro, ele fala das leis naturais, que são as leis de Deus. E o próprio Deus, ele é imutável, ele é eterno. Então as leis que Deus criou, elas são imutáveis. Então as leis, tanto que regem o domínio material, porque nós temos um universo material, nós temos um mundo físico, a começar no nosso corpo, porque quando a gente começa a descobrir a realidade do que é o nosso corpo, né, de como nós devemos nos comportar em termos de preservar a saúde corporal, é uma descoberta, né? Quando a gente entende que não deve se alimentar. Agora mesmo estou com um colega lá do trabalho, que ele está com um câncer de fígado, um tumor, decorrente de uma cirrose hepática, e a única alternativa dele, né, estão tentando controlar o tumor, e a alternativa do transplante, mas existem parâmetros fisiológicos da questão dele do fígado, que nem o transplante agora é possível ele entrar nem na fila. Então, quando a gente percebe o que é esse corpo, né, como um instrumento de trabalho para o espírito viver essas experiências, então existem leis, né, nós precisamos, por exemplo, agora mesmo descobrir com hipertensão. Ao acaso, fui tomar uma medida de pressão e aí estou agora redobrando cuidados alimentares, fazendo atividade física, né, tentando me estressar menos com as coisas. Então, a gente começa a descobrir, né, Leite, que existe uma verdade em relação a cuidar do nosso corpo, e quando a gente começa a entender isso, a gente se liberta. Se liberta o quê? Dos maus hábitos alimentares, da irritabilidade, certo? E isso não é uma coisa relativa. O corpo é o corpo, existe o coração, existem todos os sistemas, né, fisiológicos, estão aí, que a ciência da médica avançou e descobriu. E não é uma coisa que Marquinhos acha que o coração deva funcionar assim, ou que Leide pense que o pulmão deva ser preservado dentro daquela natureza. Não. Existem esses órgãos, esses sistemas, né, dentro das leis da fisiologia do corpo, que nós temos que respeitar, se quisermos ter a saúde e preservar esse corpo
para as experiências que viemos ter aqui nesse mundo. Então, a verdade absoluta, os Espíritos falam, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Eles falam do fora da verdade, né? Que a verdade absoluta, só os Espíritos superiores têm a percepção dessa verdade absoluta. O que nós temos em cada momento, isto é, uma verdade relativa, é uma visão aproximada da verdade, da realidade, de acordo com o nosso grau de conhecimento. Jesus falou: nem tudo poderei ensinar agora, né? Diversas verdades que ele falou de forma figurada, velada, porque não podeis ainda compreender. Ele falou para Nicodemos: se não essas coisas, se nem as coisas terrestres compreendeis, imagine as coisas celestes. Quando diz era preciso nascer de novo. E Nicodemos: como é que o homem pode voltar a ser criança, entrar no ventre da sua mãe de novo para nascer de novo? Então Jesus está falando da reencarnação, de que precisamos renascer muitas vezes, inclusive para amadurecer a compreensão dessa verdade. Mas a verdade das leis físicas que regem o universo, que é do domínio da ciência, e a verdade das leis morais, das leis espirituais, que é do campo da religião, da filosofia. Então, as leis divinas, elas são imutáveis. Agora, a nossa compreensão dessas realidades, ela é progressiva. Precisamos de muitas encarnações, de muitas experiências para nos aproximarmos cada vez mais dessas verdades. Porque há esse momento de que cada um vai ter pelo amadurecer da sua consciência, esse encontro com a verdade. Isso é particular de cada um. Cada espírito vai ter o seu momento. Por isso que a doutrina espírita, nos oferece, através da reencarnação, essa possibilidade de crescimento contínuo, de amadurecimento contínuo. Como a aprendizagem escolar, a gente não aprende tudo na primeira série, na educação infantil. A gente vai avançando, os níveis de ensino e tendo conhecimentos cada vez mais complexos. Então, assim é o espírito na sua jornada. Veja a parábola lá do filho pródigo, que ele perde a fortuna, a sua parte da herança, vai ao encontro do mundo, quebra a cara, mas depois volta para se reencontrar, voltar à casa do pai, voltar ao encontro com a sua natureza divina, que Deus está dentro de nós. Então, vamos avançando na compreensão dessa verdade, passo a passo. A luz, ela não é dada de vez, porque senão ela ofusca, ou ela gera deslumbramento. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Pois bem, então existe uma passagem do Evangelho de João em que Jesus está falando aos judeus, aqueles judeus que já se propunham a ouvir Jesus. E Jesus diz: se permanecerem na minha palavra, sois realmente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pilatos teve um diálogo com Jesus, quando ele perguntou se Jesus era o rei. Era rei, o rei dos judeus. Jesus disse: você que está dizendo, você está dizendo isso da sua própria concepção ou te disseram isso a meu respeito? Porque muitas vezes a gente quer enquadrar as pessoas, enquadrar a determinadas realidades de acordo com o que nos disseram, sem que a gente tenha tido nenhuma pesquisa, nenhuma vivência, nenhuma experiência daquela realidade. Então, Pilatos, aí Jesus disse: se tu dizes que eu sou rei, então eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Aí depois Jesus vai dizer que veio eu nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta ele: o que é a verdade? E os evangelhos não falam nada. Eu acho que Jesus silenciou, porque será que aquele homem, naquele momento, que representava o Império Romano, a lei da força e não a força da lei, diante daquele que era o ser mais evoluído que já passou pela terra, no processo que Jesus passaria por um julgamento arbitrário, todo aquele sofrimento, a crucificação, aquele homem voltado muitas vezes para toda uma realidade política e de poder temporal, teria condições de compreender o que Jesus está falando? Não. Então Jesus se calou. Porque esse espírito, a gente não sabe as
reencarnações que ele teve posteriormente, mas certamente ele já pode até ter despertado para essa verdade. Então, quando Jesus fala aos judeus, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Aí os judeus vão falar, ora Jesus, mas nós somos discípulos de Abraão, que é o patriarca, né, do povo hebreu, e nunca fomos escravos de ninguém, né? Como é que dizeis ficarei livres? E então é interessante que os judeus, né, eles estavam dizendo que eram descendentes de Abraão, um povo eleito. Para eles era um povo eleito, que ia herdar a Terra Santa, o povo que detinha a verdade de Deus nas suas mãos. E eles foram realmente cativeiro no Egito, na Babilônia, e estavam cativos nessa época de Roma, porque a Judéia, a Palestina estava sob o domínio romano. Mas eles eram muito ciosos, porque do ponto de vista, eles entendiam assim que eles só eram subordinados a Deus, eles não eram escravos de ninguém. Então eles estavam com uma ideia de liberdade no sentido político, a liberdade política até a liberdade ética de um povo. E Jesus vai rebater essa situação e dizer: digo-vos em toda a verdade, todo praticante do pecado é escravo do pecado. Então você veja aqui, o pecado aqui nós vamos tomar, né, no sentido que das paixões, das imperfeições humanas. Então Jesus está falando de uma libertação, né, no fórum íntimo, uma libertação da ignorância, uma libertação das nossas paixões, da animalidade. Porque é sempre assim, aqueles homens, nas bem-aventuranças, quando Jesus foi fazer o sermão do homem, muitos esperavam um discurso de revolucionário, um discurso de uma revolução política, a libertação política de um povo da dominação romana. E ele apresentou as bem-aventuranças. Judas depois o traiu, decepcionado com isso. Judas via Jesus com esse poder de fazer a revolução política, e ele oferece as bem-aventuranças, os misericordiosos, pacíficos, os puros de coração. Então, a noção que Jesus vem trazer de liberdade é sempre no sentido espiritual, e da verdade também, das coisas espirituais. Porque o mundo espiritual é o mundo causal. Quando nós falamos o que somos, somos espíritos. O corpo é esse instrumento que nos serve de experiência, mas quando for, a morte significa, né, o retorno da vestimenta corporal ao pó da terra, mas sobrevivemos no mundo espiritual com o corpo espiritual, do qual Paulo falava. Certo? Então, essa realidade espiritual, que é inclusive o Espiritismo, né, na sua conceituação, é uma ciência que explica, né, a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como a relação dos espíritos com os homens. Então, vem completar o conhecimento da própria ciência, que a ciência só se debruça sobre o domínio material, das leis materiais, né? E nós temos a outra realidade, que é espiritual, e elas se interpenetram. Daí o Espiritismo propôs a aliança da ciência com a religião, e ele ser filosofia, religião e ciência, porque são saberes que se complementam, para que busquemos essa verdade, não a verdade absoluta, como não teremos agora a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa, a verdade relativa. Porque a própria ciência caiu aquele mito de que a ciência é infalível e perfeita. Não, uma hipótese agora está na moda, mas logo que tem uma comprovação contrária a essa hipótese, ela deixa de ser, né, uma teoria, e outras hipóteses virão. Um dia, a ideia de que a Terra era o centro do universo, a teoria geocêntrica, né, defendida por Ptolomeu, foi uma verdade científica. Mas hoje nós sabemos que a Terra é um grão de areia nesse universo. E quando Galileu tentou comprovar isso, mostrar o movimento dos astros, a órbita dos planetas ao redor da Terra, para explicar que era a Terra que girava ao redor do Sol, quase ele é queimado na fogueira, não é? E aí ele até pedia para os inquisidores olharem o telescópio e verem o movimento, mas ninguém queria ver, porque o pior cego é aquele que não quer ver a verdade. Mas Galileu disse: apesar disso, da negação de vocês, os astros se movem e a Terra se move ao redor do Sol, o Sol é o centro. Apesar de negar a reencarnação, nós reencarnamos.
Apesar de muitos negarem a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, estão aí, os espíritos se manifestando. Porque essas verdades que nos foram dadas, agora mesmo eu estava lá para vender o apartamento lá do meu pai, né? Mas desencarnou, minha mãe não voltou mais, nós fomos para vender o apartamento. E já estava tudo fechado. Aí eu conversei com o papai, não, vou vendendo assim, minha mãe não queria mais voltar, e meu pai desencarnou aqui. Eu falei com ele que meu pai desencarnou em casa. O cara fechou tudo comigo ali, mas depois a corretora me ligou, rapaz, o cara deu para trás, porque quando foi falar com a esposa, e você disse que o seu pai faleceu aí, ela não quer entrar de jeito nenhum mais lá. Então veja que crença a dessa pessoa. Aí eu disse, será que... Aí eu fiquei pensando, né? A princípio fiquei tomado de raiva. Como é que eu me dei agora 500, 1 milhão eu não vendo também? Porque meu pai era um homem de bem, meu pai é um homem nobre, e aqui não houve um assassinato, não teve um suicídio, nada disso. Então, mas o cidadão disse que tentou convencer a criatura e ela não. Então, esse tipo de crença, né? Aí, recentemente também, uma pessoa corta o meu cabelo há 15, evangélico, numa crítica evangélica. Aí, meu pai desencarnou, sabe? Não, pô, a pessoa falou de ore por ele. Eu digo, não, eu oro por você, por sua família, eu oro, mas pelos mortos nós não oramos mais. Então, não é? As pessoas estão movidas por essas, muitas vezes, falsas, né? Por essas crenças, por essas falsas verdades. Mas também, voltando aqui, gente, a questão de Jesus, quando ele diz que todo praticante do pecado é escravo do pecado. Então ele está falando dessa liberdade, sobretudo dessa liberdade da ignorância, da nossa sombra, das imperfeições, das paixões que ainda nos atormentam. No livro A Verdade Responde, o Espírito Emmanuel tem um capítulo chamado O Problema da Liberdade. Leia. Que ele coloca que o direito, né, teve grandes avanços no sentido de resguardar os direitos humanos, o direito à liberdade. Nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão, mas com a Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, muitas conquistas, muitas garantias, né, estão aí nas legislações, nas constituições dos países. Isso foi um grande avanço. Decretos e proclamações glorificam a liberdade, mas Emmanuel alerta: o homem, privilegiado herdeiro da inteligência, com todas as conquistas tecnológicas, materiais, no mundo, ainda continua escravo a dentro de si mesmo. Não é? Porque ele fala, pesados grilhões acorrentam a inferioridade e a sombra. Porque ainda estamos algemados, eu falei, acabei a essas crenças, a esses conceitos ultrapassados, de inferno, de céu como local paradisíaco, de penas eternas, de um Deus punitivo, né? Ainda o orgulho e o egoísmo nos escravizam aos sentimentos mais inferiores, de revolta, de violência, né? De agressividade. Então Emmanuel nos coloca: enquanto o amor e a humildade não estabelecerem o seu império sobre nós, seremos invariavelmente vítimas potenciais do ódio e do orgulho, como ele falou, né? Ameaçando nossa própria felicidade. Porque de alguma forma todos nós estamos em busca, né, da felicidade, dentro do que é possível alcançar, pela autoescravização no sofrimento. Porque nós ainda precisamos muitas vezes da dor, do sofrimento, da adversidade para despertar para determinadas realidades que nós insistimos em ignorar, insistimos em afrontar as leis da vida. E o sofrimento é muitas vezes um mecanismo reparador, um remédio amargo. Emmanuel vai nos colocar: grandes missionários da justiça emancipam as nações, grandes libertadores. O próprio Moisés foi um libertador do povo hebreu, né? Nós vemos países aí, a Bolívia, aqueles países têm o nome de Simão Bolívar, que foi o libertador daquele país. Mas Emmanuel coloca: mas somente nós podemos redimir nossa alma cativa na terra para o voo sublime
a gloriosa e definitiva libertação. Então, essa libertação da sombra, da ignorância, né, dessas paixões, cabe a nós mesmos. Ao conhecer essas realidades emocionais, essas realidades morais. Por isso que eu digo, a busca da verdade e esse processo de libertação é de cada um de nós. Até porque o conceito de liberdade envolve o quê? Que a gente possa agir de acordo com a nossa vontade, de autodeterminação, de dependência, de autonomia. Mas se a gente se deixa levar por velhas crenças, por velhas convenções, como Hamed vai falar no livro Renovando Atitudes, as verdades, os conceitos relativos e as convenções sociais que nós tomamos como verdades absolutas sobre a sexualidade. Quantos tabus existem sobre o sexo? Quantos tabus sobre casamento? Quantos tabus sobre questões religiosas que nos levam inclusive à intolerância religiosa? Por exemplo, recentemente em Salvador, implodiram ali perto de onde eu moro a estátua de Mãe Estela, invadem terreiros. Então, esses conceitos relativos nós tomamos por verdades absolutas e passamos a nos comportar perante a vida com essas crenças, não é? Então, se a gente quer agir, não por um impositivo social, vamos supor, muitas vezes o pai determinados impõe a seus filhos que eles sigam determinadas profissões, isso é muito comum. Não é? Às vezes o filho quer seguir a arte, quer fazer arte, não, você tem que fazer, você vai fazer teatro, não, você vai fazer medicina ou direito, porque dá dinheiro dá status. Pais dominadores, mães dominadoras, que não deixam sequer seus filhos manifestarem as suas emoções, essas pessoas estão sendo livres? Não. Porque eu só sou livre na medida em que eu ajo em coerência com as minhas escolhas, em que eu me autodetermino. Entenderam, gente? Por isso que os Espíritos falam, aonde está escrita a lei e onde nós vamos consubstanciar essa compreensão da verdade, onde? Na consciência. A lei está na consciência. Por isso que Sócrates, trouxe para o Ocidente, jogou o homem na lupa da filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Porque antes da filosofia, os chamados filósofos pré-socráticos estavam preocupados em compreender o universo, o mundo externo, e não em fazer essa viagem interior. Porque quando Jesus diz, vós sois deuses, então tudo está dentro de nós. E tanto que essa nossa subjetividade interfere na maneira como a gente percebe a realidade. Cada pessoa tem um olhar. Quando diz assim, o rio, você vai no rio e pisa ali, a água não é mais a mesma. Tudo que você olha, você pode olhar o pôr do sol 1000 vezes. Cada vez dessa vai ser diferente, a depender da sua condição emocional, a depender da sua condição, das informações que você tem. Então, de alguma forma, a gente está sempre modelando essa realidade. Então, o Hamed vai nos colocar, por que então nós não vemos a verdade? Por que essa dificuldade da gente se enxergar, de enxergar essa realidade? Porque a mente está desligada dos sentidos das emoções mais profundas. Porque essa busca da verdade necessita esse mergulho para dentro. Vai haver uma luta, Hamed fala, uma luta também contra essa pressão social e essas imposições sociais. Porque a sociedade quer que a gente vista uma personalidade, uma máscara. E nós precisamos ser quem nós somos, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas aptidões, porque cada alma, cada espírito é uma individualidade que precisa construir a sua história, que tem aptidões desenvolvidas, que traz uma memória, imensa memória integral do espírito, com todas as suas conquistas, que traz também pontos frágeis a serem superados, essa sombra que nos fala a psicologia, que é aquele lado ignorado, desconhecido, ou aquele lado que não queremos enfrentar,
Então, para que a gente enxergue essa verdade, precisamos sintonizar com essas emoções profundas. As ilusões impedem os olhos de ver. E aí nós criamos muitas vezes mecanismo de projetar no outro, né, tudo aquilo que a gente reprime, que não quer defrontar na gente, a gente projeta no outro, transferindo, né, essa culpa para o outro. E aí ele até fala, Hamed, quando desconhecemos os traços da nossa personalidade, então condenamos fortemente e responsabilizamos os outros. Ele diz, pelo que não admitimos em nós. Essa é a verdade que a gente não admite em nós. Então, existe, eu trouxe aqui para vocês a necessidade de despertar para a verdade, para essa verdade, para depois ter a libertação. E é duro a gente se defrontar com determinadas questões que nos, né, incomodam na vida, aquela pedra no sapato. E aí existe essa passagem do livro, vou resumir para vocês aqui, Jesus no lar, tem vários espíritos, me parece que essa mensagem é de Emmanuel, ele fala, a visita da verdade, Leide. O mestre, Jesus estava ensinando aos seus apóstolos que só a verdade faria o homem livre, como nós acabamos de dizer. E Pedro, como era muito perguntador e não queria aceitar as coisas assim comodamente, perguntou, Senhor, o que é a verdade? E aí Jesus diz, a verdade total é a luz divina total. Ele fala, né? Que o homem ainda está longe de suportar a sublime fulguração. Como eu falei, a luz não pode ser dada toda de vez, senão a gente ofusca. Ao invés da gente enxergar, a gente ofusca. Conhecimento é dosado, passo a passo, o amadurecimento é longo. Então, reparando, porém, que os discípulos não tinham compreendido muito bem, Jesus começa a contar uma história de um devoto que estava numa caverna escura. E lá dentro dessa caverna ele não conseguia sair dessa caverna. E pedia insistentemente um socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentisse o melhor de todos. Seu orgulho, sua vaidade. Reclamava contra o ambiente fétido, porque ele dizia que aquela caverna escura, né, estava tudo o ar pesado, carregado, o odor fétido. E aí ele aos gritos pede para que seja libertado daquela caverna e vir para ao lado de fora, para encontrar a claridade do dia. Não é? Então, e aí ele vai fazer essas exigências e sucessivamente a divindade, a providência divina vai auxiliar esse devoto que está preso nessa caverna. E aí ele começa a reclamar, a chorar. Primeiro é enviada a fé. A fé para que ele confiasse no futuro e persistisse na oração. Inicialmente ele se acalma um pouco, mas consola-se, mas logo volta a reclamar e a lamentar. E aí a divindade lhe envia a esperança, né? Para que ele acreditasse na eternidade da vida, no tempo das coisas ocorrerem, pediu-lhe calma, resignação e fortaleza. Se tranquilizava um pouquinho, se acalmava, mas depois voltava a reclamar. Aí a fé, a esperança, agora foi enviada a caridade. A caridade que acariciou e alimentou, endereçando palavras de carinho, mas ele logo voltava a revolta contra o Pai a pedir. Finalmente lhe é enviada a verdade. Depois da fé, da esperança, da caridade vem a verdade. Né? Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, que a caverna estava escura, né? O devoto que reclamava do ambiente fétido, que nada o satisfez, ele passou a enxergar o próprio corpo, a sua própria pessoa, e a perceber que aquele odor fétido, Marquinhos, era gerado do seu corpo, que estava cheio de chagas purulentas, de fétido. Então, aquela realidade fética da qual ele reclamava provinha dele mesmo, não é? Ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável.
E notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, né? Sem coragem de cogitar da própria cura, para aprender a limpar-se e a purificar-se. Então, quando a verdade veio mostrar que ele era a fonte daqueles odores, que precisava se purificar, se limpar e se curar, o que é que ele faz? Ele fugiu espavorido em busca de outra furna, de outra caverna. Assim somos nós, né? Quando a verdade vem, certas verdades, a gente foge da verdade como o diabo foge da cruz. Por isso muitos não querem o estudo, o autoconhecimento, mergulhar, querem muitas vezes vir ao centro, que é uma escola de educação de almas, para aqui nos instrumentalizar, para que nós mesmos despertemos e busquemos essa verdade que não é imposta, uma doutrina que prega a fé raciocinada. Muitos vêm em busca de sortilégios, de consultas, para resolver seus problemas amorosos ou para ganhar na loteria, né? Só para se entregar mais às paixões. Então ele fugiu, não é? O mestre fez longa pausa, onde conseguisse esconder a própria miséria, tá vendo? Porque a sombra que está dentro da gente, a gente não quer jogar luz na sombra, a gente quer mantê-la lá, a gente não quer enfrentar os problemas, a gente não quer indagar, questionar, estudar, Marquinhos, a gente quer um milagre, a gente quer um salvador da pátria, a gente quer que as coisas venham prontas, o céu de beatitude, sem esforço. Quando Jesus disse a cada um segundo as suas obras, a vida é trabalho. Por isso que muitos rejeitam a reencarnação. Voltar aqui de novo, poder conviver até com os meus adversários, com os meus inimigos, recebê-los enquanto familiares, é uma verdade dura demais. Eu não quero aceitar a reencarnação, não. Eu quero, receber o céu, né, Celinha? Ir para o céu, logo, lá de beatitudes. Então, o mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno. Imploram ajuda, não é? Mas quando a verdade brilha diante deles, como desse homem da furna, a condição em que se encontram costumam fugir em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais cultivam a ilusão. Não é? Porque a gente, como eu falei, está apegado a essas ilusões, a essas falsas crenças. São muletas. Né? Muitas vezes nós não caminhamos pela vida, nós nos arrastamos com as muletas psicológicas. Não é? Então, Hamed vai dizer, a nossa visão sobre as coisas, as convicções, como eu acabei de falar, né? Da própria infância, quando, né, a gente não tinha nem sequer a oportunidade de expressar as nossas emoções, a emoção de raiva, que é natural, a raiva para enfrentar os desafios, as dificuldades, o medo do instinto de conservação para mediar as situações conflituosas, e o carinho, o afeto. Né? É uma cultura machista, ainda que o homem não pode ter sensibilidade, expressar sentimentos, amorosidade. Então são essas situações sociais. Cremos no que nos disseram sem vivência das situações, isso é um grande problema, porque a gente está sempre agindo e atuando de acordo com crenças que nos foram passadas, sem que a gente racionalizasse, sem que a gente questionasse nada, absolutamente nada, como eu acabei de falar esses casos. Então assim nos distanciamos das situações e criaturas por maneiras erradas de ver a sexualidade, o casamento, a religião, né, o convívio com o nosso semelhante. Crer no que se vê, né, os sentidos são falhos e enganosos. É São Tomé, porque tudo que a gente só crê naquilo que a gente é a aparência da realidade. Como ele diz, a Terra parece que está parada, parece que é o Sol que gira, a gente vê o Sol nascer e se pôr, mas é o contrário, que o nosso ponto de vista não permite que a gente veja que é o Sol que gira. Tudo aqui, esse objeto, se eu for pegar esse controle remoto, parece uma coisa imóvel e maciça, mas isso aqui, tem turbilhões de átomos aqui, de électrons pulsando, é energia condensada, parece que está imóvel, mas não é, não é? Então os sentidos são muito falhos. Ele cita a remédio o arco-íris, quando a gente vê, ninguém vai imaginar a princípio que aquelas 7 cores que estão ali é decorrência de uma cor só, que é a cor branca, que ao passar pelas gotículas da atmosfera, que funcionam como prisma, decompõe a luz branca em 7 cores.
Então, nem tudo que as aparências enganam, não é? Então, Ramelli diz, para encontrar a verdade maior proposta por Jesus. Então, ele vai dizer, é preciso aceitar a nossa verdade honestamente. Nem que a verdade seja a gente admitir os nossos erros, a nossa fé pusilânime, as nossas paixões. É melhor reconhecer, aceitar esse momento nosso, para que na humildade a gente possa alcançar essa verdade. Exercitar o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las à realidade. Sempre a questão emocional, né? Porque a gente tem que casar o racional e o emocional, né? Porque isso é fundamental. A sintonia com os olhos espirituais. Tanto se fala no sexto sentido, nas percepções, né? Na nossa percepção intuitiva, porque não é só pela via dos sentidos que a gente percebe as coisas. São os empiristas, os materialistas, os racionalistas, que só pela razão que a gente pode obter o conhecimento da verdade. E o espiritismo é uma síntese. Então a gente pode usar os sentidos, a razão, a intuição, a mediunidade, que é a canalização das inspirações espirituais, que todos nós temos essa condição. Somos espíritos, estamos a todos os momentos em conexão com essas dimensões. Somos seres multidimensionais e multiexistenciais. Quantas existências? Existe lá a passagem no Evangelho de uma rainha de França, né? No capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, quando Jesus fala da vida futura, e ela dizia, né, fui rainha em vida, com poderes, com a corte, com todos os privilégios, e ela achava que ia desencarnar e ia ao mundo espiritual na condição de rainha. Ela diz, doce ilusão, porque ela, ao desencarnar, ela percebeu a sua condição de inferioridade. Muitos que eram seus subalternos lá eram superiores a ela, seus perispíritos brilhavam, e aí ela disse, agora eu pude compreender o significado da expressão do meu reino não é desse mundo. E para ter uma posição de felicidade nesse reino espiritual, não vale as honrarias terrestres, os títulos, mas a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Então esse espírito ali estava se deparando com essa verdade. A verdade de que esses títulos, esse poder temporal de nada vale. Porque a grande desafio é conquistar a nós mesmos, é fazer essa autodescoberta, é deixar esse Deus interior aflorar, como disse Jesus, vós sois deuses. Então é preciso haver o despertar para a verdade. Que no dizer do espírito Victor Hugo, na obra do Abismo às Estrelas, tem um capítulo que ele fala, Suzette Sara, na atormentada busca no caminho da paz. Na Primeira Guerra Mundial, cerca de 1900, finalzinho da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, essa jovem chamada Suzette Sara viveu em Paris, é um caso real. E ela, sintetizando a história, era uma jovem de boa família, formou-se em medicina da melhor faculdade de medicina da França, e ela viveu o drama. Todo o drama é contado nesse livro do Abismo à Estrela, do grande escritor francês Victor Hugo, autor da obra Os Miseráveis, o maior autor romântico, né, na história do romantismo. Então, ele conta o drama dessa médica, dessa jovem, da prática do aborto e da eutanásia até na Primeira Guerra Mundial, a sua redenção. Porque naquele período do pós-guerra, da guerra, né, que é um período onde as criaturas fazem muitas diabrites, o homem, né, cria sua estabilidade social, e ela atendia numa mansão onde estabeleceu a sua clínica médica, e aí ali eram as pessoas mais abastadas da sociedade que tinham acesso a esse recurso. E ela praticou muitos casos, tanto de aborto, de jovens que se desencaminhavam na vida, jovens de boa família e que iam buscar o seu consultório, e também da eutanásia, porque nesses períodos de guerra, dos conflitos, das questões existenciais, muitos buscam essa solução fácil. Então, o espírito Victor Hugo vai contar a saga dela,
e um determinado momento vai ser decisivo para que ela desse uma inclinada para esse despertar da verdade. Quando ela já na idade adulta, bem amadurecida da vida, ela vai descobrir um câncer na mama, que vai virar uma metástase. E a partir daí, ela vai entrar no processo de repensar todos os valores, todas as situações da sua vida, em relação inclusive a todos os delitos. Ela conhece inclusive uma enfermeira que era na época espiritualista, que a leva aí a sessões mediúnicas, onde ela tem a oportunidade de conversar com seus pais e comprovar a imortalidade da alma, E é relatado todo o momento em que ela vai à Catedral de Notre Dame, aquela catedral gótica, a maior relíquia arquitetônica da França, e ali ela repassa toda a sua infância, as dificuldades, faz um balanço, os crimes que ela havia perpetrado, porque quando ela descobre essa realidade espiritual, ela se convence, ela percebe os crimes que foram o aborto e a eutanásia, mas a partir dali ela passa a se arrepender verdadeiramente de tudo que ela fez e a buscar a sua transformação. E aí o espírito Victor Hugo mostra o momento, já no final, quando ela está em estado terminal, agradecer a Deus as dores superlativas decorrentes da metástase cruel, que já era um processo de expiação das suas práticas criminosas, no aborto e na eutanásia, sob o conforto moral que desfrutava, O que ela dizia? Que diferença farão poucas horas a mais ou a menos para quem vai entrar na vida inextinguível, Porque ela que praticara a eutanásia, para muitas vezes sob o falso argumento de amenizar as dores, agora ela não fez isso em si própria. Até no último momento de sofrimento ela sorveu o cálice da dor. E ela dizia: a necessidade de retribuir na lucidez do sofrimento com bênçãos os males que pratiquei. Então, nos momentos finais, seu espírito mais desprendido, elas estão aqui, mamãe e papai, não chorem, não chorem, sigam feliz. E ela pede para que reze a prece de Cáritas. E aí, Victor Hugo encerra o livro. Desencarnou Suzette após redimir-se. Então, para já encerrando, Victor Hugo usa esse caso de Suzette nesse capítulo da obra, primeiro capítulo dessa obra, para falar do despertamento para a verdade. O despertar para a verdade é conduzir o ônus do esclarecimento em forma de fardo. Porque aquele ser que estava na caverna, quando a luz brilhou e mostrou que ele era o seu corpo purulento que gerava a fetidez do ambiente, ele não conseguiu encarar a verdade, continuou a fugir da verdade. Então, impõe a mudança radical de conceitos íntimos e de hábitos, de velhas crenças arraigadas, de condicionamentos que constituem quase uma segunda natureza e do qual devemos nos libertar através desse processo, das lutas contra as fortes pressões do meio, do que vem de fora, do que querem nos impor por modismo, essas máscaras social, e que temos que lutar contra isso para nos afirmarmos na nossa individualidade enquanto espíritos. A verdade que liberta, facultando a harmonia da esperança, inicialmente se afigura e surge constritiva e tormentosa. E aí ele diz, costuma dizer, cada criatura possui sua verdade, mas Victor Hugo filosofa, há porém a verdade de todos, edificar para a realidade inalterável que é Deus. Então, a verdade absoluta de que somos espíritos, de que estamos aqui para um processo de evolução, essa verdade está dentro das leis naturais. Agora, o momento em que cada um de nós vai plenamente assimilar essa verdade e adequar a sua vida a essa realidade, se libertando, como Jesus falou, da escravidão do pecado, da escravidão da sombra, das paixões animalizantes, para que possamos realmente, como a borboleta, que passa por aquela metamorfose dolorosa
na estólise, todos aqueles processos metabólicos, para ser a leve borboleta a librar pelos espaços, cumprindo a sua destinação, que a nossa é a que Jesus falou: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, para que a gente possa realmente ser livre espiritualmente, ser livre em consciência, em pensamento. Essa é a grande liberdade, porque nem o corpo é nosso, nada nos pertence, tudo que é externo é estável, é mutável, só a realidade íntima da criatura é que subsiste, e é isso que nós devemos cuidar. Então, meus amigos, essa reflexão para que vocês estudem, né? Aprofundem aqui nos estudos, nas obras básicas da doutrina, nas palestras, para que a gente possa alcançar essa verdade, não é? Que a gente vem buscando aí há milênios. Obrigado, César. Vamos nos despedir dos nossos irmãos internautas, agradecendo a presença deles aqui. Vamos concluir hoje. Uma boa noite a vocês todos.